noite para você, ligado em mais uma edição do Conectamente pela CDL-FM. Estamos começando esse programa que vai ao ar toda segunda-feira, 8 da noite. A gente conversa sobre empreendedorismo, ato de empreender, vontade de empreender, desejo de empreender ou até de conhecer o que é empreendedorismo. Por isso, a gente conta sempre com você para nos acompanhar aqui no Conectamente. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, quem vai dar um spoiler do tema é o vice-presidente da CDL-BH, titular desse programa, Fernando Cardoso. Diga lá, Fernando. Boa noite, Paulo Leite. Boa noite aos ouvintes da Rádio CDL. Uma das áreas mais tradicionais da economia está vivendo uma verdadeira revolução. A construção civil, marcada historicamente por processos manuais e altos índices de desperdício, está se transformando através do uso da impressão 3D no concreto, que promete reduzir custos, acelerar prazos e gerar impactos positivos para o meio ambiente. E a gente tem um especialista que vai conversar com a gente, né, Paulo? Vamos apresentá-lo, Daniel Katz, engenheiro civil formado pela FUMEC. Ele tem pós-graduação em gestão de negócios pela FGV, é sócio-diretor e CEO da Katz Construções e Participações. A Katz está entrando nesse mercado da impressão de 3D de concreto, com uma das vertentes da Katz, que é a Cosmos 3D. Daniel, prazer te receber aqui. Muito obrigado, Paulo. Obrigado, Fernando, pelo convite. Você sabe que aqui tem um processo de sorteio, é um processo de sorteio, ele não reconhece, é um processo de sorteio. Você está vendo agora aqui como é que é liso esse processo de sorteio. E sempre a gente faz o sorteio de quem faz a primeira pergunta, eu não sei porquê, sempre quem ganha é o Fernando. Então diga lá, Fernandinho, faz a primeira pergunta. Paulo. Daniel, comenta pra gente, eu acho que é essa questão dessas novas possibilidades. A tecnologia tem impactado tudo no mundo e na construção civil não é diferente. Fala um pouco sobre isso pra gente. Não tem dúvida, né? Os últimos 20 anos, né, com o início da internet, né, da Revolução 2.0, depois passando para 3.0, agora nós já estamos chegando a 4.0 e trazendo a inteligência artificial, a forma que a gente comunica hoje no mundo. Então, isso afetou todo o sistema de comunicação, hoje nas formas que nós trabalhamos, e nada que veio a reboque também na construção civil. E através da tecnologia 3D, que é uma tecnologia recente, a primeira casa que foi impressa no mundo foi em 2018, no México, então algo muito novo, por uma empresa americana. E nós estamos aí nesse desafio desde 2020, final de 2020, trabalhando e traçando um caminho peculiar e único dentro desse universo de impressão. Você está falando em casa impressa em 3D. E eu estou aqui tentando entender que tamanho de impressora é essa para imprimir uma casa. Então conta para a gente, da forma mais rápida possível, mais simples possível, mais direta, como é que é imprimir uma casa em 3D? Perfeito. Imagina uma impressora 3D de polímero, pequeno formato. Nós temos uma impressora de grande formato. Então a nossa impressora aqui, que está todos os convidados aqui em Nova Lima, nós temos uma impressora de 4 metros de altura, 5 metros de largura e 10 metros de comprimento. E o que a gente acabou fazendo é uma impressão on-off-site. Então nós imprimimos as peças das casas, ou seja, as paredes das casas, e a gente então transporta essas peças e monta como um Lego. No final do dia é mais ou menos isso. E a impressão 3D nada mais é do que você vai colocando uma camada como se fosse uma pasta de bolo, só que essa pasta de bolo, ela é o concreto, um concreto que nós desenvolvemos e mandamos patentear também. Então vai colocando camada sobre camada até que forma então o desenho desejado, a parede desejada e a estrutura desejada. Ô Daniel, eu sou do comércio, uma das maiores dificuldades que a gente vive hoje é a questão da mão de obra. A tecnologia tem muito se falado como uma forma da gente solucionar esse problema. No seu segmento também acontece dessa maneira? Não tem dúvida, né? Não existe mais mão de obra, não é problema só do Brasil, é problema global e ninguém mais quer trabalhar na construção civil. É um trabalho pesado, um trabalho sujo. E hoje, né, o Uber ou o iFood, você tem diversos outros trabalhos onde os jovens de hoje em dia preferem estar. E hoje a gente pega, né, o desemprego no Brasil, 7%, você pega desemprego nos Estados Unidos, 3,5%, Europa, 4%. Isso é quase que pleno emprego. Então não existe mão de obras mais disponíveis e muito menos então, mão de obra qualificada e treinada. Então, realmente é um desafio enorme no setor construtivo, não diferente, eu acho, de qualquer outro setor da economia brasileira. Quando se pensa em impressora, uma casa impressa em 3D,
Qual é a escalabilidade disso? Com quantas casas eu consigo produzir? Eu consigo transformar isso, por exemplo, na construção de um grande conjunto habitacional ou de um projeto específico de engenharia? Eu posso fazer isso? Sim. Imagina, nós estamos falando de máquina e não de pessoas. Hoje uma máquina é operada por 3 profissionais, quais a gente está requalificando esses profissionais. Então são serventes que entravam lá na consultora e hoje são técnicos em impressão 3D. Um ambiente completamente controlado, mais limpo, muito mais saudável para a produção. E uma máquina hoje, ela consegue produzir entre 10 e 12 casas por mês. Então você tem um grande conjunto habitacional. Se você precisa de fazer isso, vamos pôr 100 casas, são 10 máquinas. Então você acaba mudando um pouco a lógica da indústria. Então, ou seja, você acaba tendo que trazer mais máquinas para essa produção. Hoje nós estamos fazendo um pavimento, estamos começando um projeto para fazer 2 pavimentos e já temos um projeto calculado estruturalmente com 5 pavimentos na empresa. Isso tudo produzido pela impressora? Tudo produzido pela impressora. E qual é o tempo de duração de finalização de uma casa como essa? Vamos lá, nós construímos uma casa de 40 metros quadrados entre impressão e término em 8 dias. Para imprimir a estrutura de uma casa de 60 metros quadrados, nós vamos levar aproximadamente 3 dias. E depois tem o prazo da cura do concreto para o transporte, a montagem disso é mais 1 dia, depois é o acabamento que como você tem a garantia dos tamanhos, dos vãos, a precisão, né, computacional e da máquina, você já consegue deixar todo o restante da cadeia produtiva já preparada para assim que monta as paredes, já chega fazendo a montagem dos outros itens, elétricos, hidráulicos, esquadrias e tudo mais. Ô Daniel, primeiro dá um orgulho danado ouvir que uma empresa aqui de Minas tem uma tecnologia de ponta mundial. Eu queria trazer isso para o cenário econômico local aqui. Belo Horizonte, a gente sempre fala que é uma capital que mais de 70% do PIB vem do comércio e serviço, mais de 80% dos empregos vem do comércio e serviço. Para uma tecnologia de ponta como essa operar, qual é a realidade da construção dentro de Belo Horizonte? Hoje, eu acho que dentro de Belo Horizonte nós teremos tipos de aproveitamento, por exemplo, mobiliário urbano, estamos desenvolvendo mobiliário urbano, muros. Então, para Belo Horizonte, né, que Belo Horizonte é uma cidade de amadura, né? Então você tem poucos espaços urbanos e quando você tem que acabar verticalizando muito porque o custo da terra, né, aqui é mais alto. Mas quando você vai chegando, vamos dizer, nas periferias ou subúrbios, como é que fala nos Estados Unidos, então você torna essa solução uma senhora solução para casas unifamiliares ou casas de condomínio de médio e alto padrão. Então é uma solução hoje já extremamente competitiva em termos de valor. Qual que é o tamanho desse mercado, sob o ponto de vista econômico e de ampliação desse mesmo mercado, perspectivas, cenários? Vou te dar Hoje, né, a Cosmos, nós estamos aqui na Espanha, entramos em Portugal, acabamos de vender a primeira máquina para o Canadá, estamos recebendo aqui agora argentinos, chilenos e americanos. Então, nós estamos falando aqui com um olhar global. O mundo hoje tem 3 bilhões de pessoas vivendo em condições de habitabilidade, segundo a ONU, precárias. Então, esse é o tamanho do mercado. E quando a gente traz isso para o mercado nacional, desde que eu formei há 25 anos atrás, a gente fala que o Brasil precisa de 10 milhões de unidades habitacionais. E há 20 anos continuamos precisando de 10 milhões de unidades habitacionais. Né? Nós estamos, a pirâmide demográfica nossa está começando a achatar ainda, né? Não se achatou, mas então você tem uma demanda muito grande, uma necessidade muito grande de habitação e principalmente de habitação de qualidade. Ô Daniel, as perspectivas de expansão do Grupo CAT, você falou toda essa situação estrutural, né, do Brasil, todas essas possibilidades, e vocês estão com uma tecnologia espetacular. Como que você enxerga a expansão do grupo de vocês? Para onde vocês vão? Hoje, né, através da Cosmos, estamos indo nós mapeamos alguns países no mundo que a gente acha que faz sentido. Nós conseguimos a patente, né, da máquina. Essa empresa, né, a Cosmos, é uma JV entre a CATS e a IT3D, que é um grupo espanhol de tecnologia. E acabou de sair a nossa patente na União Europeia, que agora a gente, através
né, do PCT, do Organismo Internacional, a gente entrou pedindo a patente em diversos países do mundo. Onde nós determinamos isso, a ideia é que a gente entre com essa tecnologia para ajudar a fomentar a construção, uma construção mais automatizada. Bom, vou inverter a ordem das perguntas. Nós devíamos ter feito essa primeira pergunta. Mas é sempre bom a gente poder inverter, porque entende tudo. Como é que começou isso? O que te desassossegou? O que foi que você olhou para um mercado estabilizado? A construção civil tem histórias que remontam do surgimento do homem e da nuclearização da vida do homem. Como é que, em um determinado momento, você vivendo uma construção civil tradicional, sempre a mesma coisa, sempre o mesmo formato, o que é que te despertou pensar em impressão 3D para uma casa? Eu acho que quando, né, a gente vai subir um prédio, quando a gente entra, né, fazendo a estrutura, entra fazendo a alvenaria, o reboco, e vê aquela bagunça que acaba transformando a obra. Como a gente tem ISO, PBQPH, mas é um trabalho muito artesanal, né? E durante a pandemia, eu acho que todo mundo teve muito tempo para pensar. E aí, durante a pandemia, em 21, eu falei, acho que seria legal se eu tivesse uma tecnologia dessa. Então, eu procurei uma empresa para a gente poder desenvolver aqui e achamos o caminho seria um pouco mais longo e acabei tendo a felicidade de encontrar a IT3D na época e assim que os aeroportos permitiram os voos, eu também dei sorte que eu tomei a vacina da Johnson, era uma dose única, então pude viajar mais rápido, né? Então, assim que abriu, primeira semana, fui para a Espanha, e estava uma tecnologia já bacana, mas ainda faltava muita coisa, e eu acabei acertando lá com o meu sócio Ruben hoje, e a gente spin-offou isso, transformando hoje, né, então, as duas empresas na Cosmos 3D. Ô Daniel, eu só estou vendo ponto positivo nessa tecnologia, né? Ela vai fazer mais rápido, com certeza mais profissional, com muito mais acertos. Ela tem uma redução de custos. Qual obstáculo tem nessa tecnologia? Tem alguma coisa aí que é algum problema? Porque a gente que é empreendedor sabe, né? Problema sempre tem, mas eu não estou enxergando. Hoje nós estamos na curva de aprendizado, né? Já superamos muito, como eu te falei, nós estamos muito avançados na tecnologia. Hoje os Estados Unidos está fazendo a primeira norma, não existe norma de construção em tecnologia 3D. O ICC junto ao ASTM estão montando a primeira norma mundial para impressão. No final do ano passado acabou de sair a primeira norma da ISO 9001 para impressão 3D em concreto. Ou seja, é algo que está começando a surgir. O que acontece ainda é o ganho de produtividade. Eu acho que é onde que a gente pode estar, estamos muito aquém de onde que nós iremos chegar. Imagina que isso aqui é um iPhone 15. O meu primeiro iPhone foi um iPhone 3. Não sei se vocês se recordam, né? Antes disso era o BlackBerry. Então, a sensação que eu tenho é que hoje nós estamos com a tecnologia no início de uma rampa, no iPhone 3, e com certeza vai ser uma tecnologia difundida por todos esses motivos que nós falamos aqui, de preço, custo, sustentabilidade, muito utilizada no Brasil e com certeza no mundo. Dentro disso que você falou, que cenários você projeta para essa atividade? Que cenários você projeta, por exemplo, para a construção em 3D? Nós já podemos pensar, por exemplo, em médio ou longo espaço de tempo, na construção em 3D de obras de arte para rodovias, em obras públicas. Já pode-se pensar nisso? Também é um desenvolvimento? Sim. Eu gosto de imaginar a construção. Nós temos uma fábrica que imprime de pré-fabricado, que imprime em concreto. E imprime até casa. Então, vamos fazer uma barreira Jersey no guardrail? Dá para fazer. Estamos hoje construindo 2,5 km de muro de condomínio. Então, conseguimos fazer. Então, tem diversas outras situações que a gente... Vasos, mobiliário urbano. Então, tudo que você puder imaginar de artefato de concreto, a tecnologia vai conseguir, conseguir contribuir para a manufatura. Agora, a questão é justamente essa, né? Hoje o concreto o concreto tradicional é um material um material relativamente barato, né? Uma commodity, e os desafios são justo a evolução da produtividade
contra também a diminuição de preço. Só para te dar um exemplo, quando a gente foi fazer a primeira casa, a gente imprimia 50 milímetros por segundo, tá? A velocidade da máquina. Agora a gente já imprime a 120 milímetros por segundo. A primeira casa a gente fez com 6 centímetros de largura a parede. Agora nós já estamos fazendo com 4,50, ou seja, reduzimos 25% o custo. E a primeira casa a gente fez com um cordão de 2 centímetros e agora está fazendo com 2,50, ou seja, tivemos um incremento de 25%. Então quando você junta isso tudo numa curva, hoje a nossa capacidade produtiva de um ano atrás a gente mais do que dobrou. E a gente acredita que até o final do ano a gente consiga aumentar mais 30% e a meta é que a gente possa dobrar essa capacidade, diminuindo o preço, que então a gente fica hiper competitivo no mercado. Ô Daniel, você falou dos desafios internos, né, do seu mercado. Eu queria saber do setor, cara. Quais os maiores desafios hoje a construção civil tem dentro do nosso país? Um grande problema é quando você vai para cada município, você tem uma legislação diferente. Então, né, o tamanho de vão, tamanho de janela, o tamanho mínimo de casa, o tamanho mínimo de lote. Então, você não existe uma padronização mínima disso. Então, isso é um problema muito grande, principalmente quando você está falando em escalabilidade e industrialização. Então, você não consegue ter isso. Então, isso é um problema. O segundo problema muito grande é que todo o nosso setor ele está muito atrelado junto com o poder público, tanto no ponto de vista urbanístico de aprovação e também do ponto de vista ambiental. E essas duas questões, dependendo de onde é que você vai empreender, são áreas às vezes muito sensíveis e isso dificulta muito, né, a forma de você conseguir acelerar o seu projeto. E num país onde é que o custo do dinheiro é 15%, e quando você vê essa dificuldade de conseguir aprovar, licenciar, essa conta acaba ficando muito ingrata para o setor da construção. Sem falar da carga tributária, né? Se a gente entrar nisso... E agora vai mudar, né, a carga tributária como um todo, né, junto... Enfim, a gente precisa de uma modernização, isso acho que é indiscutível, né, com relação à modernização do sistema tributário brasileiro, isso é outra conversa, mas, enfim, as formas podemos discutir, enfim, com certeza a carga tributária é um grande gargalo. Esse novo horizonte aberto por essa discussão de uma influência muito grande da tecnologia vai demandar a formação de profissionais especializados, você até falou um pouco sobre isso. O quanto é importante, por exemplo, a integração dos sistemas construtivos com a universidade, com as formações de nível técnico, quanto é importante essa integração? Completamente, acho que isso sem dúvida nenhuma das coisas mais importantes, né? Quando você pega o desenvolvimento, né, vamos dizer, as grandes cabeças pensantes que têm esse recurso e esse tempo estão nas universidades. E eu acho que até uma coisa que eu estou vendo agora, que nós estamos trabalhando com, né, muita pesquisa e desenvolvimento, o quanto o Brasil, de certa forma, é muito atrasado em relação a diversos outros países no mundo quanto à pesquisa. Hoje nós temos uma parceria muito grande com a UFMG, nós estamos também muito grande com a USP, junto do Hubic, e diversas hoje, e criamos dentro da empresa um braço onde que a gente está começando a conversar com as universidades, porque eu acho que esse desenvolvimento e essa inovação, junto, vai vir do setor privado, mas junto também, né, com essas universidades, tanto públicas quanto privadas, mas o setor acadêmico. Conversa boa, atraente, parece que vai rápido, né? E a gente chegou no final da nossa prosa. Antes de agradecer o Daniel, Fernando Cardoso, que é um aluno atento, vai fazer o resumo da conversa de hoje. Ô Paulo, primeiro eu queria falar para o Daniel que é um orgulho ter uma empresa mineira, né, com tamanha tecnologia, né? Acho que é uma tecnologia de ponta, atinge todo o negócio, né? Tem 3 pilares lá, que é a melhoria da lucratividade, o aumento do faturamento e a redução de custo. Essa implementação trabalha nesses 3 pontos e, além de tudo, acho que uma forma que o Daniel trouxe dessa conexão com os stakeholders, com o meio acadêmico, é uma forma de formação para o segmento dele que vai ser fundamental para o futuro. E aposto que a CATES daqui a pouco vai trazer outra inovação disruptiva aí que vai transformar esse mercado. Daniel Katz, prazer falar com você, obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, Paulo, muito obrigado, Fernando, e estão todos convidados a conhecer a nossa fábrica de impressão de casas 3D aqui. Eu ia me convidar para isso. Não, nós vamos lá. Extremamente interessado. Mas o Daniel, a gente não pode deixar de mandar um abraço aqui pro Herculano, pra Tininha, pro Bocão e pro Branquinho, que é da turma nossa. A gente já
Tem alguns amigos em comum, né? Então a galera que tá escutando aí, um abraço, um beijão pra vocês, tá? Obrigado, Daniel. Obrigado a vocês. Obrigado para você que nos acompanha até agora. Está terminando aqui mais uma edição do Conectamente. Se você quiser conversar conosco, mandando críticas, opiniões, sugestões, falar mal do Fernando Cardoso, conectamente@cdlbh.com.br é o nosso e-mail. Segunda-feira que vem, você sabe, tem um compromisso marcado com a gente, 8 da noite, aqui na CDL FM. E a hora que esse programa acaba, vai lá na Multiprosa da CDL, a plataforma de conhecimento da CDL BH, e você pode acompanhar quantas vezes quiser o que nós acabamos de conversar. Tenha uma ótima semana e até a semana que vem.